Se você não represa. Vamos então. Vamos. Boa tarde, muito obrigada pela vossa presença. E boa tarde também ao Brasil, que está a assistir em direto através da página da Companhia das Letras Brasil. É um prazer enorme estar aqui com a Isabel Lucas, uma ex-colega de profissão. Ela continua no jornalismo, eu já deixei há algum tempo, e a Lilia Moritz Schwartz também. É um prazer enorme estar com estas duas mulheres, porque eu tenho imensa admiração e respeito. E nós vamos ter uma conversa partindo sobre estes dois livros que aqui estão, sobre o autoritarismo brasileiro e Viagem ao País do Futuro, o recente livro da Isabel, que pretende fazer uma viagem sobre a cultura e sobre a literatura do Brasil. E é precisamente, eu vou começar com uma pergunta, partindo de uma pergunta que a própria Isabel coloca no início do seu livro, na introdução. Ela pergunta que será arrogância da sua parte ela escrever, ela que vem de um país colonizador para o país colonizado, será atrevimento e arrogância da sua parte ela querer entender e querer perceber este Brasil, esta dimensão do Brasil na sua literatura e na sua paisagem e nas suas pessoas. Será arrogância ela querer entender, ela que vem do país colonizador para o país colonizado. Olá, boa tarde, obrigada Helena, obrigada Lília, obrigada a todos os que estão aqui. Para mim é uma honra também estar aqui ao lado da Lilia Schwartz, alguém que escreveu tanto, durante tanto tempo e pensa tanto o Brasil. Portanto, eu fico muito intimidada aqui neste cantinho, e é uma das razões porque eu tenho medo que sou a arrogância, quem sou eu, vinda de um país estrangeiro, ainda por cima um país com a história que tem em relação ao Brasil, para tentar saber um bocadinho do Brasil, não é? E esta pergunta eu penso que muitos brasileiros e a própria Lília têm feito muita vez, não é? O que é o Brasil, não é? Acho que eu fui também um bocadinho atrás dessa pergunta, sabendo que ficaria muito longe da resposta, mas pelo menos ficando um bocadinho mais perto de mais perguntas que me ajudem à resposta. Foi um receio, foi um dos medos que eu tive quando me convidaram para fazer este livro. Apesar de tudo, este livro nasce de um convite feito por brasileiros, isso ajudou a que me tranquilizasse um bocadinho, mas essa leitura é sempre possível que alguém olhe para aquilo que eu fiz e para aquilo que eu escrevi como um ato de arrogância. Eu não o fiz com essa arrogância, aliás, eu fui cheia de humildade fazer isto, e com muito medo de que saísse mal e que sei lá, de que no fim pudesse soar para as pessoas que entretanto foram lendo o livro no Brasil e perceber se nota isso, se nota a arrogância ou se nota aquilo que eu quis que se notasse, e que foi aquilo que me guiou no trabalho, que foi uma grande curiosidade por um país que eu queria conhecer melhor, do qual quero continuar a conhecer mais, sobretudo agora quero continuar a conhecer mais, quero continuar a ler mais, quero continuar a acompanhar mais de perto, porque sinto que esta viagem me aproximou. E é uma aproximação que foi feita de muitos motivos, onde entra afeto, onde entra a tal curiosidade, onde entra também o lado muito profissional, que é eu gostava de poder também escrever mais sobre o Brasil enquanto eu tiver curiosidade para alimentar. Isso é isso que me guia aqui. Eu passo, entretanto, essa mesma pergunta. Será arrogância nossa os portugueses quererem decifrar o Brasil através da sua literatura? Será alguma presunção nossa? É o mesmo. Bom, antes de responder, quero agradecer ao convite, né, da Folha, uma alegria, primeira vez que eu saio do Brasil em 1 ano e meio. Né, o Brasil está vivendo um ambiente muito tóxico, muito difícil, né, com um governo muito retrógrado, e sair um pouco e respirar literatura e respirar esses ares tão lindos de Portugal, né? Eu fui ao Porto, a Óbidos,
a Nazaré procurar ondas não haviam, mas eu fui. Então, enfim, eu penso que, respondendo à pergunta e a pergunta de ambas, né, eu li o livro da Isabel Lucas, eu tenho aqui a versão brasileira, que é belíssima também. Não vai comparar com a portuguesa, mas a versão brasileira também é muito bonita, eu não quero fazer essa guerra aqui. E eu queria dizer que muitos brasileiros foram falar do Brasil fora do Brasil. Eu lembro de Sérgio Buarque de Holanda, por exemplo, né, que escreveu um livro tão famoso, Raízes do Brasil, fora do Brasil. Então, a sensação do deslocamento é sempre uma sensação muito importante, né? Também acho que os nativos de um país não são os únicos intérpretes do seu país, né? Ou seja, grandes insights a respeito de outros países foram feitos por olhares estrangeiros. O fato de ser estrangeiro, na minha opinião, depois quero ouvir o que Isabel acha, é um facilitador e um dificultador também. É um facilitador porque o olhar estrangeiro é aquele que estranha mais, né? Não tem a naturalização do dia a dia. Né? Nós sabemos muito bem a diferença entre ver e enxergar, não é? Ou seja, ver é uma faculdade biológica, enxergar é uma opção política. Então, muitas vezes conseguem enxergar melhor. É uma dificuldade também porque a pátria é uma língua, é uma fátria. Então, por mais que nós falemos a mesma língua, há um certo engano, né? Porque falamos e não falamos. Né? Então, há uma dificuldade também. Mas Isabel fez um livro muito interessante porque ela justamente acomodou literatura e, enquanto pôde, uma antropologia, né? Uma etnografia. Ela foi aos locais, ela foi se espantar junto com os autores. Né? Então, penso que não. Eu acho que arrogante é aquele que não quer conhecer, né? Que não quer se abrir para uma outra leitura. Né? Arrogante não é o curioso. Isabel é uma curiosa. E é possível, vocês entendem que é possível, dada a dimensão do Brasil, dada a variedade de línguas que existem no Brasil, é possível conhecer esse território através da sua literatura ou é uma das possíveis formas de o conhecer? A pergunta é para as duas. É uma das, para mim, se calhar é a mais próxima, porque é aquela que eu trabalho, é aquela que eu vivo mais. Eu vivo no meio de livros, e, portanto, os livros vão-me dando pistas de conhecimento. E eu tinha lido os livros à partida para esta viagem. Estes livros de partida estavam lidos antes deste livro ter sido pensado sequer. Portanto, essa foi a escolha dos autores aqui, foi uma escolha um bocadinho canónica, mas também para ter esse lado. Era um livro que falava para 2 países com conhecimentos muito distintos sobre aquilo que se estava a falar. E é curioso, a língua aqui entra de uma forma falada e escrita. Não é? A Lília estava a falar de que uma nação também, a história de um país também é uma língua. Nós temos uma língua comum, mas também temos uma língua que nos separa. E uma das coisas que eu aprendi, eu disse isto já algumas vezes, foi a maneira livre com que o Brasil se apropriou de uma língua que lhe foi imposta, ou seja, como se a maneira como o Brasil lida com a língua do colonizador foi muito livre, e é uma maneira muito grande de se libertar do colonizador a partir da maneira como se apropriou do português e o transforma, e em cada geografia do Brasil ele é falado de uma maneira, ele tem, como acontece naturalmente em todos os países, mas ali em particular, um país com aquela dimensão tem essa riqueza. Portanto, e a literatura ajudou-me nesse sentido. Eu podia ter escolhido ir viajar pelo Brasil através de artigos de jornal, através da música do Brasil, seria outra hipótese, do cinema brasileiro também seria outra hipótese, mas não seria tão natural para mim. E eu, através da literatura, pude ir buscar e pude ir fazer um diálogo com todas essas outras linguagens artísticas, mas também com as pessoas, com as falas da rua, com aquilo que ele está atento, uma atenção muito grande ao som, aos cheiros, às cores, tudo aquilo que eu estranhava, não é? Esse estranhamento eu acho que se reflete, porque eu ali sou uma estrangeira e nunca esqueci o facto de ser uma estrangeira naquele país, que no entanto reconhecia nesse país uma familiaridade muito estranha, que parecia vir lá muito de trás, mas que me fazia também pertencer, e isso é um sentimento ambíguo que eu continuo a ter.
Bom, não é o que Isabel faz, mas é importante a gente pensar que a literatura nem sempre é um bom reflexo, né, da realidade, né? Eu acho que muitas vezes a literatura, na maior parte das vezes, não tem compromisso com a realidade, né? A literatura ela produz às vezes a realidade, né? Isabel leu livros que produzem a realidade brasileira. O que dizer, por exemplo, de Guimarães Rosa e Grande Sertão Veredas. Eu acho que é um grande produtor do sertão brasileiro. Não é mais possível falar do sertão sem ler Guimarães Rosa, sem ler Euclides da Cunha. Isso não porque eles refletiram esse contexto, mas porque, de alguma maneira, eles produziram o nosso imaginário. Por isso que eu acho que, como a cultura, de uma maneira geral, né, eu sempre uso a metáfora da pedra no rio. Né? A cultura não é a pedra, é o rio que passa. Né? Então, eu penso que a cultura, ela... Quantas vezes nós não sonhamos com um lugar a partir de uma tela? Quantas vezes nós não sonhamos com um espaço a partir de uma obra que nós lemos? Né? Então, de fato, a literatura, eu sempre com a minha ambiguidade, né? É e não é um bom cicerone para um país, porque a literatura fala, como diz o Roland Barthes, né? Diz que sabe algo das coisas. Né? Não, eu sou historiadora de profissão, sou antropóloga, né? Eu penso que eu tenho sempre muito cuidado ao usar a literatura, né? Porque eu acho que a literatura, ela como diz o Eduardo Lourenço, não é? Grande filósofo português, ao falar nós já estamos ficcionalizando. Mas a literatura é o lugar da ficcionalização. Então, eu tenho muito receio de usar a literatura como um espelho. Né? Como eu estudei muito, escrevi um livro sobre um escritor negro do início do século XX brasileiro, Lima Barreto, citado. Ela cita, eu sou citada 2 vezes. Não chego a ser personagem, né, Isabel? Mas fiquei muito feliz, né, ao ler. Não ao me ler, mas ao saber que sou personagem. E o Lima Barreto, ele, durante muito tempo, foi acusado de ser, o próprio Sérgio Buarque de Holanda, que já citei aqui, um leitor sem imaginação. Isso porque ele vivia uma situação radical, um negro, de famílias 2 lados de escravizados. A República Brasileira havia prometido a igualdade, entregou a exclusão social. Então, nos seus romances, ele introduzia essa questão do racismo brasileiro muito antes, né? Já estamos falando aqui de 1910, 1920. E, durante muito tempo, ele foi acusado de ser um escritor sem imaginação. Mas eu acho que o que faz melhor Lima Barreto, ele ficcionaliza a sua própria realidade. Mesmo no momento em que ele escreve um diário do hospício, porque ele foi internado 2 vezes, em 1914 e 1918, ele ficcionaliza a sua realidade para produzir a literatura. Então, o que me encanta muito na literatura é essa maneira tensa com a realidade, muitas vezes como ela contradiz a própria realidade. Eu queria voltar um pouco atrás àquilo que a Isabel falou, que é a questão da língua, não é? Essa diversidade, essa riqueza que o Brasil acrescenta ao português de Portugal, através do português do Brasil, e essa resistência que ainda existe, não sei se no Brasil existe, mas em Portugal existe certamente uma resistência enorme ao português do Brasil, com pessoas sempre a acrescentarem que lá não se fala português, fala-se brasileiro, e eu estou sempre a discutir, brasileiro é uma nacionalidade, não é uma língua, é português. Vamos aceitar a riqueza, porque a língua é isso, não é uma coisa viva, ela está em constante mutação. E porquê que as duas, não é? Tu como pessoa que trabalha os livros, a Lília como pessoa que trabalha a história, não é? A antropologia, porque existe essa resistência ainda tão grande a este português que vem do Brasil, que é um português diferente, rico, mas que não tira nada ao nosso, não é? Só acrescenta. Existe essa coisa de se achar que o português é nosso, entre aspas? Não sei se existe, mas essa resistência existe, e toda a gente que lida com livros e que publica livros em Portugal sabe dela. Há uma longa história de tentativa de nos pôr a ler brasileiros, e são tentativas, apesar das críticas boas que saem nos jornais, são tentativas quase sempre falhadas, com uma outra exceção, não é? Que antes, desculpa interromper, que antes até se chegava ao extremo que era de readaptar o português que vinha do Brasil para o nosso português. Adaptar, sim. Essa resistência existe, e eu acho que é uma resistência que tem a ver com o facto de se reconhecer que ali é uma língua, é a mesma língua, mas que é uma língua diferente. E então é como se nós que
somos, eu vou por aqui as aspas, não é? Os inventores desta língua, de alguma maneira, estranhássemos o modo como outros povos a usam, não é? E essa estranheza cria uma dificuldade, e muitas pessoas não estão para enfrentar a dificuldade, então agarra-se a isto está mal escrito, ou isto, eu não quero ir por aqui, eu não leio português desta maneira, isto não é o meu português. E leem os espanhóis, e leem línguas estrangeiras, mas como aquilo acontece com a própria língua, eu acho que passa por uma preguiça, por um lado, acho que há preconceito, há preguiça de entrar naquela outra maneira de falar a mesma língua, porque é preciso também ir atrás de um imaginário, que não é o imaginário nosso, que formou a nossa língua aqui. E depois também há muitas outras coisas, e não tenho resposta para isto, como é óbvio, mas também há uma política do livro nos países que falam português que não ajuda a que os livros circulem, que não ajuda a que os escritores brasileiros, por exemplo, sejam ensinados às escolas portuguesas, e se calhar vice-versa, não sei como é que se passa lá. Ou seja, continuamos a estranhar-nos na mesma língua, e isto é uma pena enorme, porque a liberdade que dá, e eu falo por mim, a liberdade que eu conquistei ao falar, e não estou a dizer que falo melhor ou falo pior, mas sinto-me muito mais livre perante o português, perante a língua portuguesa, a partir do momento em que fui ao Brasil e dei comigo diante de uma riqueza de vocabulário, de sintaxe, de imagens, muito, muito, muito maior, que só me permite, se eu for capaz disso, poder escrever melhor português. É uma pena, de facto, que nós não nos leiamos mais uns aos outros. Bom, eu devo dizer que eu não sei exatamente a situação aqui em Portugal, mas devo dizer que eu tenho uma relação muito engraçada com a língua e com a maneira como eu percebo como os portugueses reagem à forma como eu falo. E quando eu escrevi um livro chamado A Longa Viagem da Biblioteca dos Reis, eu queria justamente estudar, eu contei a independência do Brasil a partir da história de uma biblioteca, a Real Biblioteca. E essa é uma história de que une e separa Portugal e Brasil, né? Era uma situação bastante ambivalente para lidar. Eu, por exemplo, sabia que o Brasil pagou uma conta, né, pela sua independência, que foi o Tratado de 1825. A conta não estava no Brasil, só podia estar aqui em Portugal, na Torre do Tombo. Bom, eu passei aqui 3 meses, usava todos os termos para falar, vocês têm essa conta? Não tem, Lília. Esta conta não está aqui. Falei, está. Não tem. No último dia, eles me trouxeram um documento assim, maravilhoso, parou a Torre do Tombo, que se chamava Documento da Pena. E eu lembro que o bibliotecário falou para mim o seguinte, enquanto você não chamar as coisas pelo nome certo, eu não lhe darei os documentos. Outras experiências na Biblioteca Nacional. As pessoas sempre diziam, a Lília é tão engraçada, mas eu não estava querendo ser engraçada, não estava fazendo qualquer piada. Talvez são essas um professor, colega meu, linguista, ele diz que o português foi sendo muito falado no Brasil. Né? Estamos falando em 10 milhões aqui em Portugal, estamos falando de 220 milhões no Brasil. Estamos falando de um país de proporções continentais. Eu tenho até dificuldade, Isabel e Helena, de falar de uma língua só. São muitos Brasis, muitas línguas. Então, é claro que essa flexibilização foi sendo feita nessa história mais pequenina, mais curta do Brasil, mas com muito mais gente, e com um território muito grande, e com formações muito distantes, e com a entrada de povos com outras línguas. O Brasil é formado agora, segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 56,4% da nossa população é composta, com os termos do IBGE, de pretos e pardos. O Brasil foi formado por muitas Áfricas, né? A África do Norte, da Costa do Marfim, a África Central, cujo porto de escoamento era Angola, a África do Sul, a segunda, que os historiadores brasileiros chamam de segunda escravidão, que veio de Moçambique. Imaginem como nós não usamos as linguagens africanas. Nós temos mais de 300 línguas indígenas no Brasil. Ora,
Se nós formos analisar a maneira como os brasileiros falam, nós falamos com uma enormidade de palavras Uma africanas. grande mestiçagem de língua, não é? Uma mestiçagem com diferença, né, Isabel? Porque o problema de falar em mestiçagem no Brasil é porque ela pressupõe uma igualdade. E não há igualdade. Porque quando a gente fala em mestiçagem, nós só falamos em mistura e não separação. Mesmo no que se refere à língua. A nossa língua culta no Brasil é a língua falada pelas elites, não é a língua desses grupos. Mas o que aconteceu e qual é a dificuldade? Por que talvez achem que quando eu falo engraçado? É porque os brasileiros usam muitas metáforas, não é verdade? Sim, sim. E essas metáforas são construções importantes, né? E que aqui causam grande estranhamento. Isso é muito interessante. Então, eles achavam engraçado as metáforas. Puxa vida, isto aqui é tão... metáforas que nós usamos corriqueiramente e que aqui não fazem sentido, né? A língua, por isso a língua é uma pátria, né? Porque a língua ela é feita em contexto. A língua é feita de associações. É que nem poesia. Não é? Por que poesia é tão difícil de traduzir? Porque tudo na poesia é um contexto, é uma associação, é uma relação. Quando a gente perde as mesmas relações, não é? Quando eu não tenho o mesmo contexto, todas essas associações ficam muito mais complicadas. Mas, enfim. E também na fala comum, só para acrescentar, na fala comum, essa diferença também é muito notada, a diferença como o brasileiro está habituado a sotaques diferentes e a tirar conclusões a partir dali, não é? Porque muitas vezes achavam que eu estava a falar francês. Aqui também. Sim. As pessoas me respondem Sim. em inglês e falam, mas por que estou falando em inglês se você está falando português? Eu lembro-me de estar uma semana num hotel e o rapaz do hotel despedir-se de mim e dizer: foi muito bom conhecê-la, você fala muito bem francês. E ele achou que tinha estado a falar em francês comigo. Outra situação muito curiosa foi no sertão, e eu conto essa história, acho que vem aqui no livro, que eu estou a falar com uma senhora que prendeu um galo, um poste, numa feira em Canudos. E pergunto-lhe porque é que ela prendeu o galo, e ela está a explicar, e depois eu continuo a falar, e eu tenho receio de que ela não me tivesse a entender, porque em São Paulo acontece muito o oi, não é? E ali nunca aconteceu. Portanto, a senhora entendeu tudo o que eu disse. E eu disse: desculpe, se calhar não estou a fazer entender. E ela disse: vixe, menino, você fala brasileiro melhor que eu. Eu achei... Não, sim. Estes são os equívocos, as tais expressões. Eu vinha de Paraty num autocarro. Vocês não dizem autocarro, não? Dizem outra coisa, ônibus. Eu vinha de Paraty, a viagem de Paraty para o Rio de Janeiro, não sei, demora 5 horas, por aí. E por aí, né? Sim. Era noite, por aí. E a meio da viagem, o autocarro para as pessoas irem à casa de banho e beberem uma água. Eu fiquei. E noto à frente no autocarro uma grande movimentação. Eu não estou a entender o que está a passar, mas há uma grande movimentação e muita gente a falar. E olho para a janela e vejo uma barata a passar e depois vejo outra barata a passar na minha janela. Eu tenho pavor a baratas, mas fiquei muito quieta. Ao meu lado vinha uma senhora muito composta, assim, passou a viagem toda com as mãos em cima de uma bolsa e não se mexeu, sempre assim. E eu estava em pânico com a barata e perguntei, e percebi que a confusão à frente era por ver mais baratas no autocarro. E pergunto à senhora: a barata trepa? E depois percebi: eu não posso dizer isto. E ela disse com a mão assim, continuou com a mão em cima da mala e disse: a barata trepa e voa. Ela entendeu. Muito obrigada. Essa história é muito engraçada. Eu também fui engraçada. Agora debruçando-nos um pouco sobre o livro da Lília, e por causa e também ainda sobre esta arrogância que eu falo no início, ou que a Isabel foca no início da introdução do seu livro, que é esta coisa do colonizador sobre o país colonizado. Há uma altura no seu livro que a Lília afirma que não se deve deixar de lado o passado, mas que não podemos imputar a este e ao outro tudo o que incomoda no presente. Diz mesmo que o presente está cheio de passado, mas que é necessário enfrentar o presente.
E isto tem muito a ver porque a própria Lília acaba por dizer que a história não é bula de remédio, não é? Ela pode justificar algumas coisas, mas ela não justifica tudo. E eu queria que explicasse um pouco este conceito, até por causa da atual situação que se vive politicamente no Brasil. Bom, esse livro sobre o autoritarismo brasileiro foi escrito, foi o livro mais rápido que eu já escrevi. Historiadores, como vocês sabem, ficam tanto tempo escrevendo um livro que o personagem vira um amigo, né? Vira um parente, vira uma... Quando eu fiz 40 anos, a minha família me deu um bolo de presente com a imagem de Pedro II, porque eu tenho um livro sobre Pedro II que dizia: parabenizo a historiadora que estudou tanto as minhas barbas, né? Ou seja, viram amigos próximos, viram parentes. Mas esse livro não, né? Esse livro foi uma encomenda da editora, uma encomenda logo após o resultado das eleições de 2018, que deram a vitória a Jair Bolsonaro. O livro parte de 2 grandes pressupostos básicos, né, que Helena já explicitou. O primeiro deles é que o nosso presente está cheio de passado. São os nossos fantasmas, que nós insistimos em não enfrentar. Eu cito 2 aqui. A escravidão. O Brasil foi um país colonizado na linguagem da escravidão, a escravidão estrutura o país, por isso o racismo estrutural. E o segundo é que, para os brasileiros que reagiram com muito espanto à eleição de um governo tão de extrema-direita, eu digo lá que os brasileiros sempre foram autoritários. Ou seja, eu estudo no livro alguns elementos que mostram, que fazem uma passagem entre passado e presente. O patrimonialismo, ou seja, a mistura de esferas públicas com esferas privadas, a escravidão, a corrupção, a intolerância, o mandonismo, né? A desigualdade social. Esses são elementos que reiteram. Como historiador, as pessoas sempre acham que historiador estuda a mudança, mas historiador também tem que estudar o que reitera. No entanto, nenhum desses elementos fazem parte do DNA dos brasileiros. Eu não acho que que existe um determinismo histórico, né? Porque os brasileiros já tiveram muito tempo para lidar, né, com esses elementos e precisam, de alguma forma, aceitar o desafio e ir à frente. Então, a pergunta do livro é exatamente essa, né? Ou seja, por que é que, quando eu comecei a escrever o livro, o Brasil era o 10º país mais desigual do mundo. Quando eu terminei em maio, o Brasil já era o 8º país mais desigual do mundo. E eu digo para vocês, eu escrevi antes da Covid, o Brasil vai sair da Covid mais pobre e mais desigual. Né? Acho que não sei como foi em Portugal, mas no Brasil, quando chegou, veio com essa peste, trata-se de uma pandemia democrática, não é? Essa pandemia democrática durou muito pouco, porque eu digo que no Brasil, a Covid, tivemos um resultado das pesquisas agora, a Covid tem endereço, telefone e cor. Quem mais está morrendo no Brasil são as populações negras das nossas periferias. Ora, elas não são vulneráveis fisicamente, elas são vulneráveis histórica e socialmente. Então, essa é uma constatação triste do meu país. E eu queria te chamar a atenção que eu não tenho nenhum problema com governos conservadores. Um bom governo conservador que respeita a Constituição é bom para a democracia. Eu tenho problemas com governos retrógrados que querem fazer voltar atrás. Então, o livro é uma reflexão sobre os nossos 30 anos de redemocratização, desde a Constituição de 88, que pôs fim à ditadura militar no Brasil, e um livro que se pergunta sobre, enfim, até quando nós vamos falar em redemocratização, né? Ou seja, como é que nós vamos conseguir fazer um pacto constitucional do Brasil. Mas eu sempre digo, Helena, ainda que agora, eu sou o Paulo Scott pessimista. falava também sobre isso, sobre essa Exatamente. redemocratização do Brasil, que ainda se continua a falar. Exatamente. Mas há uma coisa interessante que a Lília também afirma no livro, e que é, ou seja, toda a nossa história, todo o nosso passado, deveria servir para nós não ficarmos espantados com aquilo que está a acontecer neste momento, não é? Mas eu pergunto, mas o espanto não é porque, sabendo os resultados do passado, porque é que ele ainda se repete?
Eu acho que o grande espanto é que... primeiro, eu queria dizer, talvez Isabel possa me ajudar, que essa onda retrógrada não desagou só no Brasil, né? Ou seja, vocês conhecem também, certo? Mas aqui eu não vou, eu vou falar, aqui não vou ensinar aqui o vigário a rezar, mas essa onda retrógrada, vamos falar desde da recessão de 2016, ela desagou em países como Hungria, né, Polônia, Estados Unidos e Brasil. Isso foi um susto no Brasil, porque Jair Bolsonaro não era um personagem novo, ele já atuava há 27 anos como deputado federal. E em 27 anos ele não compôs uma equipe de trabalho e fez uma ementa a favor dos militares, só. Então, o que me impressiona muito é como nessa onda retrógrada também esses políticos se apresentaram como políticos antissistema, quando eles eram absolutamente do sistema. No caso brasileiro, não só o Jair Bolsonaro, mas como seus filhos também. Então, o espanto foi a vitória desse grupo, mas um grupo que cada vez nós podemos perceber é um grupo que já estava. Tanto que no livro, eu não sei, você deve ter notado, eu só cito o nome de Jair Bolsonaro uma vez, quando eu trato de mandonismo, porque eu não acho que Jair Bolsonaro é a causa de nada. Eu acho que ele é um sintoma e que é isso que os brasileiros vão ter que entender. E é o resultado, e é isso que nós vamos ter que entender. Esse é o desafio. Uma coisa que eu queria agora também voltar, que é uma ideia que tu referiste ontem também na tua mesa, e porque isso é falado também no livro, é o facto de haver um Brasil-país, que é uma grande economia em termos mundiais, mas não existe um Brasil-nação, não existe uma entidade comum. Não é? E o Paulo Scott falava também agora nisso, não é? O brasileiro não preserva o Brasil. Não sei se vocês concordam, se a Lília concorda, ela já disse que não. Mas pronto, mas a Isabel, tu focas isso no teu livro, há até uma pessoa que, quer dizer, tu focas através de outra pessoa que fala sobre esse conceito, não é que não existe esse conceito do Brasil-nação, não existe essa união. Tu concordas com isso? Eu aqui não me atrevo a concordar ou discordar. Há pouco a Lília referia que a literatura, há boa e má literatura e os livros não são um espelho da realidade, mas os livros dão-nos pistas para fazer perguntas sobre a realidade. E eu, a partir destes livros, fiz algumas perguntas. A sensação que me dá ao falar com muita gente, e muita gente referia isso quando se está à procura da tal identidade brasileira, o que é isso da identidade brasileira, e muitos referiam que não existe a verdadeira identidade estaria numa língua que depois é transformada de região para região. Portanto, há uma língua comum e depois há maneiras diferentes de olhar aquele território consoante a parte do território que se habita. E há uma diferença enorme, a Lília falava há pouco aqui das diferenças de classe, das diferenças de educação, das diferenças culturais. Portanto, isso é tão notório no Brasil que o que parece é que há uma parte do Brasil que se apropria da grande parte do Brasil para extorquir. E há uma falta de amor. Eu quando falo de amor, é no amor de preservar aquele território enquanto nação comum, ou seja, como se os brasileiros no seu conjunto não olhassem para o conjunto do Brasil de uma maneira que fosse deles, ou seja, temos que preservar este conjunto, não é só a nossa cidade, não é só o nosso estado, não é só a Amazónia, obviamente que a Amazónia é uma coisa que nem é só do Brasil, o mundo inteiro deveria neste momento estar preocupado com o que está a acontecer na Amazónia e ela está um bocadinho silenciada neste momento. Portanto, as perguntas que eu faço, e eu gostava que a Lília me ajudasse a responder a isto, é o que é que falta para o Brasil sentir este amor pelo seu território e não ser... Estava-me a lembrar do Eduardo Galeano com o seu livro polémico, não é? As Veias Abertas da América Latina. Parece que há aqui uma herança desse saque, não é? Que a América Latina foi alvo por parte dos europeus e que agora muitos sul-americanos continuam a tirar, negligenciando grande parte dos outros, não é? Mas eu tenho... Esta é uma pergunta, tu fizeste uma pergunta que eu passo à Lília à espera de uma resposta. Eu vou frustrar a todos, então, a todas. Olha lá, eu acho que eu não acredito que os brasileiros não julgam que tenham uma nação e que também não acreditam no seu país.
Eu acho que tudo depende do seu contexto, do seu momento. Acho que os brasileiros já se encontraram, já se desencontraram muitas vezes com a sua história. Talvez o primeiro momento que se falou em nação e nacionalidade foi no segundo reinado com Pedro II, né? Ou seja, essa ideia de construir uma nacionalidade. Mas eu diria para vocês que ano que vem o Brasil faz o seu centenário da Semana de 22. Na Semana de 22, os brasileiros sonharam sim com o Brasil e uma nacionalidade. Uma nacionalidade que seria uma nação moderna, uma nação, mas que, ao mesmo tempo, trouxesse consigo os grupos que fazem parte dela, traduzisse, né? Todo tradutor é um traidor, mas traduzisse a vanguarda europeia. Se nós pensarmos nos anos 80, gente, os brasileiros, o que foi a Constituição de 88? Foi um pacto firmado contra a ditadura militar. Eu nunca me esqueço que o senador Ulisses Guimarães, que era o relator da Constituição Cidadã, e não é à toa que a nossa Constituição se chama Cidadã, levantou a Constituição e disse: eu apresento essa Constituição, eu fico até emocionada, ao povo brasileiro com nojo da ditadura. Essa era uma Constituição generosa para com os direitos, ampla no que se referia ao país. Trazia direitos indígenas, trazia direitos a terras quilombolas. Eu não sei quantos aqui sabem o que são. Os quilombos são as terras dos antigos escravizados. Trazia o direito. Falava do direito para as mulheres, era moderna na questão de gênero e sexo. Introduzia a questão LGBTQ+, em 88. Nunca os brasileiros sonharam tanto. E tivemos 30 anos de democracia. Democracia é um regime, na minha opinião, incompleto, inconcluso. Já era na Grécia. Vamos combinar lá quem votava na Grécia e quem não votava. Escravizados, estrangeiros e mulheres. Mas a beleza da democracia é essa. E eu diria a vocês com muita frustração que, nesses 30 anos, os brasileiros sonharam com esse Brasil e realizaram esse Brasil. Por isso que a frustração é tão grande. Então, eu não sei se eu concordo que os brasileiros só querem saquear o seu país. É claro, temos elites terríveis e vivemos um momento de saqueamento, mas temos grupos que estão aí fortes. Os grupos indígenas, gente, estão aí para mostrar como nós estamos acabando. Eu tive uma conversa com o Krenak, por ocasião do Covid, ele falou: vocês são povos que não sabem lidar com a morte. E enquanto vocês não souberem lidar com a morte, não saberão lidar com a vida. É isso que nós estamos vivendo no Brasil. Uma luta de narrativas, né? E um Brasil que pulsa para além do saque. Um Brasil que pulsa para além desse governo retrógrado. Eu termino meu livro com Guimarães Rosa, falando que a vida esquenta e esfria, avança e desacelera, mas o que ela pede da gente é coragem. Os brasileiros estão precisando de muita coragem nesse momento. Mas a Lília acaba de roubar o meu final, que era com essa... Eu ia ler precisamente essa afirmação, que eu acho que é uma excelente conclusão para esta conversa. Mas a Isabel falava na Amazónia e a Lília agora fala também sobre os povos indígenas, e há uma referência no livro da Isabel em que alguém diz que se continua a olhar para a Amazónia como se fosse periferia, como se estivesse de fora do Brasil, e por isso é que se continua a saquear, por isso é que não há respeito pela floresta, não há respeito pelos povos da floresta, pelos povos indígenas, e por isso é que a pessoa parece tão distante, não é? Os grandes centros urbanos parecem distantes dessa Amazónia que continua a ser devastadíssima. Eu lembro-me de, nos anos 80, já ficar impressionada por ouvir dizer que por hora eram destruídos não sei quantos campos de futebol, e eu penso assim, olha, de lá para cá, o que é que já foi destruído dessa floresta? Que é um território mundial, não é? Não é apenas um território brasileiro, porque a grande parte da floresta está de facto no Brasil, mas ela está também noutros países ali à volta. E porquê é que existe esta, lá está, isto pode ter a ver com essa dimensão do Brasil, que é uma dimensão de continente, e por isso as pessoas sentem-se afastadas daquele território da Amazônia, que é um território tão precioso. Faço a pergunta para as duas. Vou só dizer, quando cheguei à Amazónia, já é uma sensação absolutamente devastadora no bom sentido, é esmagador, não é? Não se tem noção
todo o ruído, todo o cheiro, e eu não estive em plena floresta nem nada disso, eu andei por ali. E lembro-me quando cheguei a Manaus, o rapaz que me foi buscar no táxi perguntou se eu vinha de São Paulo, e eu disse que sim, que vinha de São Paulo. Mas ele percebeu, ele não tinha certeza ou não se eu era de São Paulo. Lá está, os sotaques são tão diferentes, podia ser. E eu disse, depois contei que vinha de Portugal, e ele assim, vai chegar aqui como os outros, a perguntar onde é que está o macaco, e os outros, eram os outros que vinham de São Paulo, acham que vão aterrar em Manaus e vão desatar a ver macacos e índios como penas. Ele dizia-me isto, as pessoas acham que chegam aqui e vem o clichê, é o desconhecimento também de um Brasil acerca de outro Brasil, e sim, a Amazónia, para alguém de São Paulo, imagino que seja um território muito longínquo e desconhecido e se calhar tratado como essa com o desrespeito com que muitos brasileiros e muitos de nós, não são só os brasileiros, muitos de nós tratamos as periferias, qualquer que seja a periferia, a margem, não é? E essa é uma das coisas que me faz fazer estas viagens, é trazer, é ir a essas margens, tentar ir a essas margens e perceber como é que, por exemplo, as elites, que ideia que as elites têm dessa margem e vice-versa, não é? Como é que eles olham para São Paulo ou para o Rio de Janeiro com uma vontade de conhecer e inacessível, não é? Brasília é inacessível para aquelas pessoas. Bom, a Amazônia. Nós estamos vivendo um momento muito terrível no que se refere ao meio ambiente. O nosso governo ele tem colocado ministros que são totalmente contra os ministérios dos quais eles fazem parte. O secretário da Fundação Palmares, que é uma fundação criada para preservar a memória das populações negras, tem limado, eu não posso falar isso porque vocês não vão entender, tem simplesmente tentado apagar a memória dos protagonistas negros, negras e negras no Brasil. O nosso ministro da Educação acaba de dizer que é contra a inclusão das pessoas com deficiências nas escolas, ou seja, está trabalhando contra a inclusão. O nosso ministro da Economia, eu ficaria horas falando dele, vou deixar. E até agora tínhamos um ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, que é totalmente contra o meio ambiente, que fez um despropério de numa reunião ministerial, dizer que eles precisavam aproveitar da Covid, de como estavam todos distraídos com a Covid, a expressão foi para passar a boiada. O problema do meio ambiente no Brasil não se resume à Amazônia, acho que as pessoas conhecem pouco, as áreas do Brasil Central estão ardendo, né? Ou seja, e esse é um governo que tem apoiado o agronegócio. O agronegócio, eu não tenho problema com o agronegócio, tenho problema a destruição que está sendo, enfim, apoiado as madeireiras, os mineradores. Então, a Amazônia está ardendo, assim como o Brasil Central também está ardendo por muito culpa dos nossos políticos. Existem muitas Amazônias no coração dos brasileiros, né? Você tem uma Amazônia sentimental que eu diria que é de todos nós, né? Não há brasileiro que não sonhe. Hoje estou com sonho com a Amazônia, né? Quer dizer, não sei se quantos de vocês já foram. Tomar o Rio Negro é uma experiência única, porque você está no meio do rio, você não vê as duas bordas, né? Você entra em contato com civilizações todas conectadas, não se trata disso, mas que tem como eles manejam a natureza, né? São civilizações que estão em equilíbrio com a natureza há quantos séculos, não é? Então, acho que existe essa Amazônia no coração dos brasileiros. Isabel, acho que não há brasileiro que desconheça a Amazônia. E existe, sim, uma Amazônia cada vez mais real. Eu hoje estou aqui, eu sempre digo que eu sou pessimista no varejo e otimista no atacado, né? Hoje eu estou muito assim. Mas eu acho que esse governo só faz um bem. Ele tem revoltado muitas pessoas em relação ao que ele não entrega. E a questão do meio ambiente está virando um imenso escândalo nacional.
e o que está acontecendo em termos de Covid com as populações indígenas, por exemplo. Né? Ou seja, falei aqui das populações negras, né? Mas você tem grupos que desapareceram, como em 1912, na época da gripe 18, perdão, da época da gripe espanhola. Então, acho que a Amazônia, claro que existem as elites, as mineradoras, as madeireiras, que têm todo o interesse em destruir a Amazônia. Mas eu acho que eu sou uma pessoa que acredito muito na sociedade civil brasileira. E eu acho que a sociedade brasileira está mostrando que tem uma vigilância cidadã. Né? Nesse momento em que o governo só tem sido controlado na sua sanha destruidora pela pressão da cidadania brasileira. Eu acho que a gente vive esse momento, né, de uma cidadania vigilante, porque todo dia é dia na nossa agenda, né, nesses dias que estão correndo. Há pouco tempo li uma frase interessante em que dizia que a perspectiva sobre a escravidão ela só vai mudar quando deixar de ser contado como a história do negro e passar a ser contada como a história do branco. Concorda com esta afirmação? Quer falar? Não. Totalmente. Né? Eu sou uma historiadora, não da escravidão, sou uma historiadora das teorias raciais que foram criadas por brancos. Né? Ou seja, a escravidão foi um projeto criado por sociedades brancas e implementado no Brasil. Eu não tenho essa realidade de que tudo é culpa do colonizador. Não, temos colonizadores internos também. As teorias raciais, que viraram uma grande moda no Brasil no final do século XIX, quando o Brasil foi o último país a abolir a escravidão mercantil, eu me refiro a mercantil porque ainda existem diferentes formas de escravidão no Brasil, as teorias raciais foram criadas por brancos. Foram os brancos também que criaram as teorias do branqueamento. Em 1916, o Brasil participa do Congresso Universal das Raças e leva essa tese, que em 3 gerações o Brasil seria branco. Esse é um modelo. No Brasil, até pouco tempo, as pessoas ganhavam fama, enriqueciam e embranqueciam também. Foram as elites brancas que criaram o mito da democracia racial, cujo correspondente atual é o mito da meritocracia. Qual o mito da meritocracia? Que as pessoas têm direitos iguais. Bom, no Brasil, meritocracia é que nem corrida de 100 metros. Uma parte da população começa 50 metros na frente e outra 50 metros atrás. Isso se chama, no Brasil, branquitude. A branquitude é norma e compasso. E tudo que é norma não precisa ser nomeado. E se cria um conforto ontológico nessa situação. Então, eu penso que a questão racial tem que ter o protagonismo dos grupos negros, mas os brancos têm que assumir que a questão racial é uma questão de todos, que nós não teremos uma democracia no Brasil enquanto formos tão racistas, e que cabe aos brasileiros e brasileiras brancos como eu, né, serem... Não basta agora dizer que uma pessoa não é racista, como diz a Angela Davis, é preciso dizer que você é antirracista. E o antirracismo não é uma questão moral, é uma questão prática, né, de como é que eu abro mão do meu privilégio nesse lugar. E uma questão urgente também. Né? O Lázaro Ramos dizia no seu livro, acho que se chama A Outra Pele, agora não me recordo bem o nome, mas ele dizia esta coisa que é: o negro é constantemente lembrado que é negro, mas o branco nunca toma consciência de si como branco, não é? E como eu não tomo consciência de mim como branca, eu não vou tomar a iniciativa de achar que eu tenho que mudar alguma coisa, não é? Porque nunca ninguém se refere a mim como branca. A não ser quando eu vivo em Cabo Verde e as pessoas às vezes dizem assim, ó branca, que eu nunca tomo como uma ofensa, não é? E nós, quando dizemos ó negro, se calhar já é sempre de uma forma preconceituosa. E há outra ideia engraçada que a Lília também fala no seu livro, que é o preconceito do preconceito, sobre o preconceito, que é: eu não quero admitir que sou racista,
Nós não somos racistas. E, aliás, tem até uma frase muito curiosa que aparece na contracapa do livro, que ela começa por dizer: tal como os portugueses, também os brasileiros gostam de se querer mais diversos, tolerantes, abertos, pacíficos e acolhedores do que aquilo que realmente são, não é? Isto é uma coisa que também vem do passado. Nós, os portugueses, dizem a mesma coisa. Nós não somos racistas. Nós damos todos muito bem, não é? Vivemos aqui. Mas, de facto, essa diferença é diferente. E quando nós começamos a apontar, isso está lá também. Há uma coisa curiosa que está no livro da Isabel, que é a resistência que existe no Nordeste, não é? O Nordeste é quase sempre visto como aquele que resiste até à última. É o país, é a zona do país onde o PT teve uma maior expressividade em termos de votos. E, apesar disso, é também a região do país com o maior número de analfabetos. De onde é que vocês acham, a Isabel que esteve lá, não é? E que fala sobre o António Conselheiro, que é esta figura mítica, é também a casa do Lula. Será por causa da influência destas duas personagens, uma viva, obviamente, a outra já morreu há algum tempo, é por causa destas duas personagens que o Nordeste continua a ser esta resistência tão grande? Eu, mais uma vez, não tenho, a autoridade está aqui ao meu lado, não sou a autoridade. Só queria lembrar, em relação a essa questão, e a Lília chamou a atenção há pouco para os escritos da Angela Davis sobre a raça. Eu lembrava aqui também o James Baldwin, sobretudo, quando falava muito que o negro era uma invenção do branco, não é? E que não haveria uma América que não fosse, em que todos não fossem tratados da mesma cor. Ele não queria ser um negro na América, ele queria ser um americano na América. E, portanto, essa coisa de não ser um branco na América, ou não ser um branco no Brasil, ou não ser um negro no Brasil, é ser um brasileiro no Brasil. Não é? É um bocadinho essa ideia que eu também acho que queria trazer para aqui. Sobre o Nordeste, eu não sei, a parte que eu entrei no Nordeste e no sertão, mais concretamente no sertão da Bahia, com os sertões do Euclides da Cunha, onde ele viaja para contar também um bocado da história do António Conselheiro. O António Conselheiro é uma figura mítica no Brasil, sobretudo na parte do Nordeste no Brasil. Eu aos brasileiros não preciso explicar que é o António Conselheiro. Também, se calhar, a Lília consegue fazê-lo de uma maneira muito mais sintética para os portugueses que estão aqui, mas ele tinha foi uma figura revolucionária naquele tempo e desafiou as autoridades brasileiras e curiosamente essa figura tutelar, não é? Essa figura salvadora, uma figura sebastiânica, não é? As pessoas do interior do Nordeste veem esse messianismo no Lula. Porquê? Porque o Lula lhes deu uma coisa quando esteve no governo, que foi o acesso à educação. As pessoas pessoas que não se imaginavam sequer que pudessem ter escola algum dia, puderam ter os filhos na universidade. Isso seria impensável, não é? Houve pessoas que choraram a contar-me histórias de como é que os seus filhos estavam a estudar medicina, ou estavam a estudar enfermagem, ou tinham conseguido ir para a capital fazer um curso superior. Isso era impensável. Portanto, ver e percorrer as escolas, percorrer os vilarejos, as aldeias que são em lugares de acesso quase impossível, a não ser de burro ou de carroça, não é? Mas que vai de motorizada, e ver passar a carrinha da escola, e eles não dizem que é a carrinha da escola, a carrinha que vai levar a crianças a sítios que nós nem imaginamos, e eles dizem, vai ali a carrinha de Lula, porque foi o Lula que criou as condições para que aquelas pessoas pudessem ir à escola. Foi o Lula que pôs água na casa daquelas pessoas, num lugar onde a água é um bem precioso e escasso. Portanto, quando nós assistimos ao Nordeste, neste momento, a votar massivamente no PT, e vamos lá, percebemos porque é que eles o estão a fazer. Porque para eles a figura do Lula é uma figura salvadora. Ele representou uma mudança. O Nordeste continua a ser muito pobre, o Nordeste rural é muito pobre, mas eu não imagino sequer o que seria há 20 anos. E eu vi sítios muito pobres, mas percebi o desenvolvimento que havia ali, tinha havido ali. E as pessoas têm uma gratidão imensa para com quem lhes transformou as vidas de uma maneira muito, muito, muito óbvia. Basta olhar para
para a transformação da paisagem mesmo. As casas são destas, mas são novas. As janelas são de madeira e já não são de cartão. Isso tudo é novo. Percebe-se que é novo, está pintado, fresco. Isso é muito, muito, muito incrível perceber isso. Eu concordo totalmente com a Isabela. Tem um lindo capítulo, é o primeiro, não é? Sobre os sertões, né? São aqui dois grandes personagens, Euclides da Cunha, que escreveu um livro sobre o que foi Canudos, essa grande rebelião no começo da República Brasileira. Antônio Conselheiro era uma figura, era um misto de salvador religioso, mas uma religião muito popular. Ele andava pelo sertão, né, na região nordestina, né, ele pegava no interior da Bahia, mas para cima também. E ele tinha uma frase maravilhosa que é: o sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão. É muito bonita essa expressão, porque o sertão sempre foi o lugar seco do Brasil. Isabel mostra muito bem isso, né? Essa metáfora e o litoral, né? O mar, o lugar rico. Mas Euclides da Cunha usa uma metáfora maravilhosa do sertão, que é a ideia do cacto. Né? Fala o cacto, que é tão espinhoso por fora, se você for abri-lo, dentro dele vaza um líquido, né, que é muito doce. Então, Antônio Conselheiro e Canudos era um pouco esse Brasil, um Brasil seco por fora e muito, mas muito cheio de suco por dentro. Um Brasil esquecido, que continua a ser esquecido, como Isabel mostra também no livro dela. E essa batalha de Canudos, né, e de Antônio Conselheiro foi a primeira batalha que foi um genocídio. Há uma foto, né, de um minuto antes, né, mataram todos os homens, tinham sobrado só as mulheres e as suas crianças, e a República tira uma foto dessas mulheres que morreriam 5 minutos depois. A República chamou que a batalha que era preciso acabar com Canudos em nome da civilização. E Euclides da Cunha, esse jornalista que foi ao cenário de Canudos achando que ia encontrar a barbárie, depois voltou com muita dúvida aonde morava a barbárie e aonde residia a civilização. Se a civilização não estaria em Canudos e a barbárie nas tropas, né, da nova capital, da nova República do Brasil. Pois bem, como disse bem Isabel, é esse sertão esquecido, né, que foi, de alguma maneira, atendido por esses 30 anos, veja como eu estou otimista hoje, né, esses 30 anos de democracia, né, que deram não mais do que a República tem que nos dar. A República não é favor de nenhum chefe do executivo nos oferecer educação, saúde e segurança. Foi isso que aconteceu com esses governos. Eu acabei de estar Acabei não, porque com esse 1 ano e meio a gente perdeu até a noção de tempo, né, com a Covid, mas, enfim, tenho colegas numa universidade na Cachoeira, né, uma cidade maravilhosa do interior da Bahia, e conversando com os professores, que são médicos, são engenheiros, são advogados, eles são os primeiros da família a se formar na universidade. E esse sonho de Brasil, por isso que eu dizia que existe um Brasil que sonha, esse sonho de Brasil veio com esses 30 anos. Né? Então, o Brasil se dividiu em 2018. Né? O Nordeste votou, né? Estou falando do segundo turno, né? Votou maciçamente em Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores, e o Sul votou em Jair Bolsonaro. Essas são histórias partidas. Aí minha dificuldade de falar em um Brasil, são histórias diferentes do Brasil e que desaguaram na eleição de 2018. Então, acho que é exatamente isso, ou seja, essas foram sociedades secularmente apagadas, esquecidas, e que tiveram, a partir daí, um momento de protagonismo. Protagonismo que já teriam, que Pernambuco, né, a cidade da sua editora, foi sempre um revoltado, né? Ou seja, sempre lá combatendo o Sul, combatendo a política do Sul. Mas isso aí seria uma longa história.
Infelizmente eu não tenho tempo para fazer mais perguntas, eu vou dizer que eu nem sequer cheguei a metade das coisas que eu pretendia perguntar e elas vão falando e eu vou ficando com mais questões ainda. Vamos ter de terminar, felizmente. A Lília vai estar na tenda literária às 6 horas, para uma conversa com Fernando Rosas, eu convido-vos todos a assistir e nós vamos voltar aqui à Livraria do Mercado às 19h15 com o Juan Gabriel Vasquez e o Hugo Gonçalves e vamos falar sobre literatura e memória. Eu gostava muito que vocês estivessem presentes, vai ser uma conversa muito interessante, moderada pela Clara Capitão. Muito obrigada pela vossa presença e muito obrigada às nossas convidadas.